Pois é, meus amados irmãos, nos perdoe, né? Mas nós tivemos que encerrar o vídeo porque a conexão caiu, né? E nós sabemos que sempre é muito difícil, né? Quando a gente tenta propagar a palavra do Senhor, né? De forma firme, verdadeira, honesta, né? E já clamamos aqui, o sangue de Jesus tem poder, amém? Mas nós vamos continuar. Então, nós estávamos falando, né, a respeito da gente não confundir igreja com evangelho. O evangelho é perfeito. É perfeito. O evangelho não é antigo nem novo. O evangelho é eterno, porque ele é a palavra viva que Deus permitiu que chegasse até a nossa vida, né? Então, o evangelho é único. Agora, a igreja, infelizmente, não. A igreja não é perfeita. Então, se você procurar uma igreja perfeita na face da terra, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Porque todos nós estamos num processo, passando por um processo de santificação. Então, a salvação é um ato único e a santificação é um processo que se inicia na cruz do Calvário e vai terminar com o último suspiro da nossa vida aqui nessa terra. Se entre a cruz e o último dia não houver o arrebatamento. Né? Então, nós precisamos, por conta disso, né, saber, conhecer se verdadeiramente nós estamos recebendo o verdadeiro evangelho. Já lá no Antigo Testamento, né, Jeremias, Ezequiel, Isaías fala, né, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas, que eles andam com pele de cordeiro, né, mas eles são lobos. Eles são lobo. E o lobo, ele não gosta de ovelha. O lobo, ele quer matar a ovelha, comer a ovelha, destruir a ovelha. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Jesus, no Evangelho de João, ele novamente ele veio dizer que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o pastor que é mercenário, né? Mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas, ele quer se aproveitar das ovelhas. Então, por conta disso, né, nós temos que, se a igreja não é perfeita, né, nós precisamos tomar todo o cuidado possível para, como diz o apóstolo João em uma das suas epístolas, dizendo, filhinhos, que ninguém vos engane. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, conhecer a sã doutrina, conhecer os pontos básicos do Evangelho, né? Para que a gente não saia da nossa posição, levado por qualquer, né? Por qualquer condição doutrinária, venhamos a sair da nossa posição e colocar em risco, né, a nossa vida espiritual e até mesmo a nossa salvação. Bem, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, né, que ele está chocado. Ele ficou chocado, ficou espantado, né, porque os Gálatas haviam recebido o evangelho por ele. Ele pregou o evangelho. E quando ele disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né, ele tinha todas as condições de falar isso sem qualquer tipo de vaidade, porque ele recebeu o evangelho do próprio Senhor. O próprio Senhor, né, ele diz, eu sou um abortivo. Ou seja, depois ele recebeu diretamente do Senhor o evangelho. E esse evangelho que ele recebeu, ele passou a ensinar. Então agora ele tem notícia, né, dos Gálatas, que os Gálatas agora estavam tentando viver um outro evangelho. Por quê?
porque no meio do evangelho que Paulo havia pregado, né, haviam agora outras várias doutrinas. Naquela época, né, doutrinas judaizantes, quer dizer, estavam tentando fazer uma mistura, né, de judaísmo com o evangelho, né, judaísmo com o evangelho. Isso aconteceu lá nos Gálatas. E Jesus disse que não, né, que a lei foi cumprida. A lei foi cumprida. Então, quem não aceitou a Jesus, né, e crê na lei, está debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo do véu, do amor, da graça, o véu do amor que foi colocado sobre a nossa vida. Então, a nossa situação agora, né, está debaixo do evangelho, das boas novas. Então, as tradições antigas, né, judaizantes, elas não têm natureza de dirigir a nossa vida, né? Então, são importantes, são exemplos, são conhecimento, né, da ação de Deus, mas agora, né, nós estamos vivendo um novo e vivo caminho, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, baseado nesta palavra, né, então você pode automaticamente saber que existe um evangelho verdadeiro sendo pregado. Ora, se o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, está dizendo que vários entraram nesse evangelho verdadeiro e começaram a perverter, né, com falsas doutrinas, com falso isso, falso aquilo, então, né, isso não mudou. Não mudou. Então, hoje, nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, né, mas também estamos vivendo o evangelho falso, ou seja, aquele evangelho que não é verdadeiro. Então, é difícil eu e você identificarmos qual é o falso, qual é o verdadeiro. É difícil, não é fácil, porque não é apenas uma questão de ser sim e não, A e B, azul e vermelho. Não é assim. Por quê? Porque existe uma coisa chamada parecido. Então, se você vem com uma doutrina completamente diferente daquilo que é a realidade, então você tem facilidade para identificar. Mas a esperteza do inimigo das nossas almas, né? Ele praticamente não coloca, né? Ele não coloca um evangelho que foi rebatido pelo apóstolo Paulo, um falso evangelho. Não. Ele ficou esperto. O inimigo das nossas almas, através desses 2000 anos, ele ficou mais esperto. E aí ele faz o quê? Ele não coloca o verdadeiro nem o falso, ele coloca o verdadeiro e o parecido. Por quê? Porque o verdadeiro e o parecido é a mesma coisa que dizer o verdadeiro e o que não é verdadeiro. Porque o parecido, ele pode parecer, mas não é. Este que é o problema. Por quê? Porque o parecido, apesar de não ser verdadeiro, ele parece. E ele engana aquelas que não têm uma comunhão profunda, que não crescem na graça, no conhecimento do Senhor, né? Que não progridem, que não prosperam no Evangelho, que não se aprofundam nas águas do Espírito,
E então, cada um desses que não observam a palavra do Senhor para o seu crescimento, Jesus diz crescer, o Senhor diz crescer, 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 até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. E se isso não acontecer, eu vou ter dificuldades para poder saber, poder entender, poder interpretar, poder enxergar o que parece. E o que parece. Vocês se lembram daquela palavra que está no Evangelho? Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fez em nome de Jesus. Quem fez? Missionários, pastores, pregadores, ministérios, igrejas, fundações, associações, fizeram em nome de Jesus. E qual vai ser a resposta do Senhor, hein? Apartai-vos de mim. E aí foi pesado, como também o apóstolo Paulo, ele se refere e diz, malditos, nunca vos conheci. Quando ele diz nunca vos conheci, ou seja, nunca reconheci o evangelho que vocês pregaram, nunca reconheci aquilo que vocês fizeram, porque vocês fizeram o evangelho para si. O evangelho de acordo com o pensamento de vocês, não o meu evangelho. Então, existe o evangelho verdadeiro? Sim. Existe o evangelho parecido? Sim. E tudo que é parecido não é verdadeiro. E tudo que não é verdadeiro é falso. Você se lembra lá no Gênesis, no começo, por que a humanidade caiu? Por que o ser humano caiu? Foi pregado para Eva, através da serpente, né, alguma palavra diferente daquela que Deus havia falado? Foi pregada uma falsa doutrina? Foi pregada uma coisa totalmente estranha? Foi pregado para Eva, olha Eva, isso aqui, tudo que aconteceu aqui foi mentira e tal, isso aqui já existia, olha só, você está vendo todas essas coisas aí, essa harmonia tremenda, maravilhosa que você está vendo aqui, foi o caos que criou. Entendeu? Foi uma explosão do Big Bang, né, que explodiu, aí os planetas ficaram todos em ordem, né? A habitação da Terra ficou no lugar correto, mais um pouco para a direita, morria todo mundo congelado, mais um pouco para a esquerda, todo mundo morria queimado. Não, isso é tudo mentira. Não foi... Como é que Eva foi enganada? Foi enganada com a palavra parecida de Deus. Parecida. A serpente chega para Eva e diz, não foi assim que Deus disse? Despertou logo, porque ela já tinha ouvido aquela palavra. Não exatamente daquela forma, mas muito, 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 muito parecido. Muito, muito parecido. E ela caiu. Por quê? Porque foi apresentado para ela um evangelho parecido. E tudo que é parecido é falso. Não é verdadeiro. E ela caiu. E por ela ter caído, levou o seu marido a cair, e toda a humanidade é uma humanidade, né, caída diante de Deus. E Jesus Cristo veio então para recompor, veio para colocar novamente o ser humano, né, diante de Deus e dar uma oportunidade fantástica, extraordinária, maravilhosa de poder recompor a sua vida diante de Deus, né, e aceitar a salvação da sua alma, né? Porque quando Jesus salvou, né, nos salvou de quê? Salvou do inferno. Não é riqueza, não vai ter mais problema, agora é só alegria, agora é só vitória. Não. Jesus morreu para nos salvar. O que é salvação?
Salvação é a libertação eterna da nossa alma do inferno. Salvação é isso. Então, nós podemos começar, então, a entender e procurar descobrir aonde está o evangelho verdadeiro e aonde está o evangelho que é parecido. O evangelho verdadeiro é aquele que o centro é Deus. Aonde o evangelho verdadeiro é centrado em Deus. Então, tudo gira, tudo tem a finalidade, tudo tem o seu fim para Deus. Tanto que o Senhor disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Então, tudo é para o Senhor. O verdadeiro evangelho, ele é centrado em Deus. E o evangelho parecido? O evangelho parecido é centrado no homem, na mulher. É centrado no ser humano. É centrado no ser humano. Então, quando você olha alguém pregando o evangelho e ele só fala da autoestima, do ser humano, de todas essas coisas, né? Ah, você tem que se amar primeiro. Ah, você precisa se cuidar. Ah, você tem que deixar de ser bobo, boba. Você está sendo usado. E todas essas palavras bonitas que muitas das vezes nós gostamos de ouvir, mas tudo está centrado no homem. Tudo está centrado no ser humano. O verdadeiro evangelho, ele está centrado em Deus. Ele está centrado em Deus. Centrado naquilo que eu ofereço a Deus e não aquilo que eu vou receber de Deus. Nós temos que entender que há uma prática verdadeira do evangelho para mim e para a sua vida. E que eu não posso, já falei isso aqui anteriormente, né? Eu não vou conseguir mudar o evangelho. O evangelho é dar e não receber. O evangelho dar é o evangelho perfeito. O evangelho receber é o parecido. E aí você monta toda uma estrutura no evangelho para isso. Para isso. As músicas, os louvores. Por quê? Porque massageia o nosso ego, massageia o nosso coração. São palavras lindas, são palavras gostosas de se ouvir, mas que não tem efeito eterno na nossa vida. Não tem. São apenas momentos. São apenas instantes. Então, a gente passa a confundir, né? Inclusive, a nossa adoração ao Senhor. A nossa adoração ao Senhor. Então, quando eu vou para a casa do Senhor, né, eu vou para quê? Qual é a intenção que eu vou para a casa do Senhor? Ah, eu vou para a igreja para receber uma bênção. É isso? É isso? É também. Mas esse não é o principal. Eu vou para a casa do Senhor para adorar o Deus vivo. Eu vou para a casa do Senhor para buscar de todas as formas entrar na presença de Deus.
oferecer o meu louvor, a minha adoração, o meu amor, a minha gratidão por esse Deus que foi capaz de mandar o seu único filho morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Mas essa compreensão do verdadeiro evangelho, né, é difícil. É difícil. É mais fácil eu ir para a igreja na precisão, né, na necessidade e tal, que Deus está trabalhando, que Deus está isso, que Deus está aquilo, que Deus não sei o quê. Tudo é com Deus. Tudo é com Deus. Né? E eu fico ali. E por isso que muitos se desviam. Por isso que muitos vão embora. Por isso que muitos estão afastados. Porque não aguentaram mais esperar. Não aguentaram mais ficar. As dores, as tribulações, as desgraças, as tragédias, os infortúnios, tantas coisas terríveis que acontecem sobre a vida de uma pessoa. E a pessoa, às vezes, não consegue entender que a promessa do Senhor é para a vida eterna. E aqui, né, nós temos que viver o verdadeiro evangelho. E quando vivemos o verdadeiro evangelho, então nós somos abençoados. Mas temos que viver, temos que buscar o verdadeiro evangelho. Né? O salmista Davi, apesar de todas as suas dificuldades, ele disse que ele queria morar na casa do Senhor. E queria, todos os dias, né, estar no templo e contemplar a beleza da formosura do Senhor. Entendeu? Então, é nessa intenção, é nesse intuito, é com esse coração que eu e você, quando vamos sair de casa para a casa do Senhor, deveria nortear, deveria dominar, né? Balizar o nosso pensamento. Eu estou indo adorar o meu Rei. Estou indo adorar o Senhor. Né? E aí, então, eu consigo, né? Eu consigo viver esse evangelho real, esse evangelho verdadeiro. Então, quando eu estou no culto, quando eu estou cultuando a Deus, e Deus está me abençoando, né? Eu estou pulando, eu estou rindo, eu estou caindo, as manifestações estão acontecendo, é porque é um resultado. Porque é um resultado. Qual foi o resultado? Que eu alcancei, cheguei lá. Como aquela mulher, né, tocou. Ela tocou na orla do vestido. Quando ela tocou, ela recebeu. Então ela foi primeiro no Senhor, né? Primeiro. Então ela saiu do emocional e entrou na unção. É isso que eu e você temos que entrar, né? Sair do emocional e entrar na unção para poder viver o verdadeiro. E a Bíblia diz que os espirituais discernem tudo. E nós precisamos ser espirituais. Porque se a gente é carnal, a gente não consegue discernir. Porque carne é carne. Então carne luta contra carne, né? Se um é carnal e o outro aqui é carnal, a gente não consegue discernir. Mas se esse aqui é carnal, está falando, e esse aqui é espiritual, ele discerne tudo. Ele discerne, opa, isso é parecido, mas não é assim. Isso faz bem aqui, mas aqui não. Vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar? Hã? Então, o inimigo, ele caminha
dentro desse parecido, desse falso, né? Por quê? Porque, como se diz aquele ditado, né? Quando você não consegue vencer o inimigo, e ele é nosso inimigo, né? Junte-se a eles. Junte-se a eles. E esse é o perigo que nós corremos, né? Dele estar se juntando a nós. Está infiltrado. E quando ele está infiltrado, a intenção dele é o quê? É perverter. Perverter o que é correto, perverter o que é bonito, perverter o que é gostoso, perverter o que é maravilhoso de Deus. E colocar sempre alguma coisa parecida. Parecida. Né? Então nós vemos aí novas doutrinas, novas situações, novos evangelhos, novos isso, novos aquilo. Por quê? Porque enche, porque dá certo, porque isso. Né? Porque quando Jesus foi falar a verdade total, ele ficou praticamente sozinho. Ele ficou praticamente sozinho. Não é o que ele tinha falado, não era verdadeiro. Não é isso não. Não é isso não. Mas ele falou uma parte. O que ele falou? A primeira parte era o bônus. Era o bônus. Olha, você vai me seguir, mas você vai receber isso, isso, isso e isso. Como a gente diz, né? Brincando, mas falando sério, né? Casa, comida e roupa lavada. Como os antigos falavam, né? Então você vai me seguir, ó, tal, tudo isso aí você vai ter. Ele falou do bônus. Então, ó. Agora, quando Jesus, né, falou que o evangelho também tem o ônus, né? Você vai passar por isso, você vai acontecer isso, você tal, papapá. O que aconteceu? Fala aí, meu irmão, fala aí, minha irmã. O que aconteceu? Ó. Duro é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? Foi quase todo mundo embora. Ficou uma meia dúzia, né? Como se diz, né? Uma meia dúzia de 3 ou 4. Uma meia dúzia de 3 ou 4. Né? E Jesus, então, se volta para os 12, mais um gato pingado lá. Vocês também querem ir embora? E Pedro, então, disse, não, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aceitou ali o quê? O evangelho verdadeiro, o evangelho completo. O evangelho completo. Então, eu não estou falando aqui que uma igreja não pode ser grande, não pode ser monstruosa, não pode ser isso, pode ser aquilo, né? Não, pode sim, pode sim. E glória a Deus por essas grandes igrejas, denominações, maravilha, glória a Deus. Mas tem muitas igrejas, denominações e tal, que são porque pregam um evangelho, infelizmente, um evangelho parecido. Um evangelho parecido. Então, a Bíblia diz, há caminhos que ao homem, que à mulher, parecem que é bom, parece que são bons, mas o final é de destruição. Está lá no livro de Provérbios 14, capítulo 14. Há caminhos que ao homem, à mulher, parecem que são bons, mas o final é de destruição. Então eu e você, né? Há 2000 anos atrás, já haviam infiltradores, já haviam pervertores do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que haviam entrado nas igrejas dos Gálatas e eles estavam passando, estavam sendo
ludibrigiados, estavam sendo enganados e estavam deixando o verdadeiro evangelho para viver o evangelho parecido. Então, nós não podemos esperar que 2000 anos depois, né, as coisas não viessem novamente a acontecer, né? Então, ao longo desses 2000 anos, aconteceram e vão continuar acontecendo. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso para as vossas almas. Esteja, meu irmão, minha irmã, alerta, alerta, porque, como dizem os antigos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Temos que tomar todo o cuidado possível, porque o espírito de engano está dominando este mundo. E é muito fácil saber o que verdadeiramente é falso quando vem bater contra a nossa doutrina, contra os mandamentos do Senhor. Mas muitas das vezes é extremamente difícil identificar algo que é bem parecido. Novamente dizendo, como o diabo falou para Eva: não foi assim que Deus disse? E aquele espírito de engano conseguiu derrubar toda a humanidade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê um espírito de revelação, que Deus possa nos dar as condições necessárias para que nós possamos viver a cada dia e sabendo que nada vai nos tirar do caminho do céu. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não se engane, não se engane. O diabo fará de tudo para enganar a mim e a você. E as suas propostas são muito parecidas com aquelas que Jesus propôs para a minha vida e para a sua vida através deste evangelho. Tome todo cuidado. Tenha todo cuidado. Como se diz, todo cuidado ainda é pouco. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos, aqui estou com azeite da unção, né? Ungindo assim a minha testa, né? Como um ato de fé, estou ungindo também a sua. Coloque agora a sua mão sobre a minha, né? Vamos orar para Deus nos libertar de todo o poder do diabo, de todo o poder das trevas, né? Nos dar uma vida em Cristo saudável, abençoada, amém? E que nós possamos identificar sempre o verdadeiro do parecido e do falso. Amém? Peça a Deus que Deus vai te dar essa sabedoria. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te agradecer, Senhor, porque tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus amoroso, generoso, em quem nós podemos confiar. E, ó Senhor, nós queremos viver o Evangelho,
mas viver o verdadeiro evangelho, o evangelho que emana da tua palavra, sem nenhuma distorção, sem nenhuma interpretação contrária, dúbia, que possa trazer qualquer problema para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então, Senhor, como diz a tua palavra, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Assim, nós queremos ouvir diretamente de ti, ó Senhor, a tua palavra, porque o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fica conosco, opera milagres e maravilhas. Ah, Senhor, salva, cura, liberta, transforma cada situação, que o teu povo veja que só o Senhor, só tu és Deus, o nosso Deus. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que você tenha uma semana, uma noite abençoada, um restante de semana na presença de Deus. Que Deus faça e continue fazendo grandes obras na sua vida. Amém? Se você quer fazer alguma pergunta, faça. Depois pode colocar. Se você quer fazer algum comentário, pode fazer o seu comentário. Se tem alguma dúvida, coloque. Nós vamos ter o prazer de responder. Se você considerou que essa palavra foi importante para a sua vida, compartilhe, né? Leve, tem um lugarzinho lá de compartilhe com outra pessoa, entendeu? Para que ela seja também abençoada. Se inscreva no canal. Daqui a pouco essa mensagem tem uns irmãos amorosos que têm todo o trabalho, às vezes deixam o seu trabalho secular, né, que estão fazendo para poder operar. Eu não sei mexer muito nesse negócio, operar, colocar no YouTube, né? Nós somos agradecidos por isso. Então, dê lá lá no coração, né? O like, dê o seu like, participe, amém? Distribua essa mensagem para que outras pessoas também possam ser abençoadas, amém? Que o Senhor possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão, o leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Tudo é para honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Deus é bom, né?